Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, fala sobre a natureza da fé. Vamos estar meditando sobre a fé. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 1. Aleluia. Diz assim o texto da palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém? Amém. Por enquanto só esse versículo. Vamos estar meditando um pouco hoje, antes da ceia do Senhor, sobre a fé, né? A fé, como esse próprio capítulo diz, a Bíblia fala que sem ela é impossível nós agradarmos a Deus. Sem fé é impossível você agradar a Deus. É necessário que você creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, essa certeza da fé, que nós devemos ter a fé. O que é a fé? A fé é a certeza que eu tenho de coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Convicção de fatos que se não veem. Ou seja, é a fé. É a fé que teve Abraão, é a fé que teve Jó, é a fé que teve Paulo, é a fé que nós devemos ter. Abraão, quantos anos ele esperou para a promessa, né? Deus tinha prometido para Abraão: Abraão, vou te dar um filho, e através desse filho virá multidões. Você vai ser, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu e como os grãos de areia da praia. Mas Abraão pensava consigo mesmo: mas como, se nem um filho eu tenho, né? Humanamente, né? Carnalmente, sua mulher poderia pensar, sua família, né? Seus servos, seus empregados. Mas como isso, se nem um filho ele tem? Como que ele será pai de uma multidão, né? Como? Mas é a fé. A fé fez Abraão caminhar. A fé fez Abraão não se desanimar. A fé fez Abraão marchar, continuar na sua jornada. Pela fé, Abraão continuou. Aleluia. Chegou um certo momento que a Bíblia diz que começaram a duvidar do agir de Deus. E essa mulher Sara, já velha, né, disse: olha, Abraão, acho que é impossível eu ter um filho, é impossível. Vai e se deite com a minha serva Agar e ter um filho, e assim Deus vai cumprir a sua promessa. Então, olha até que ponto Deus chega, nós chegarmos. Olha até que ponto o Senhor prova e testa a nossa fé, né? Olha até que ponto Deus permitiu, Deus deixou Abraão, Sara chegarem no limite, né? No limite da sua fé, no limite de sua crença, no limite de sua confiança. Deus deixou que eles chegassem no limite. Assim, muitas das vezes, acontece conosco também. Deus permite, o homem permite, a mulher permite que nós cheguemos ao limite, né? Aleluia. Talvez ao fundo, né, do poço. Talvez de um jeito que parece que não tem mais jeito, né? Parece que não tem mais esperança. Parece que não tem mais saída, não tem mais escape, não tem mais socorro, não tem da onde a ajuda possa vir, né? Deus permite isso acontecer, para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé esteja firmada nele, e não em nós e nem no homem, mas nele somente. A mesma coisa com Israel. Israel, na sua frente estava o mar, aos seus lados estavam montanhas, e atrás estava o faraó com o seu exército. Então eles precisaram ter fé naquele momento, né? Precisaram ter fé.
ter fé e certeza e convicção de que Deus iria dar um jeito naquilo, iria fazer algo. E ele fez, a Bíblia diz que ele abriu o mar para o povo passar. Assim também Abraão. Abraão estava com 100 anos, Sara com 90, e de repente o Senhor vai visitar a casa deles. E o Senhor disse para Abraão: Abraão, o Senhor com mais 2 anjos. Abraão, sua mulher vai ter um filho. E mulher tem um costume interessante, né? Ela ficou ouvindo a conversa, né? Ela ficou ouvindo só de longe, ali pelas paredes, pelos cantinhos, e ela deu risada. Então o Senhor, que estava lá também, é onisciente, sabe de tudo, ele falou: olha, por que a sua mulher está lá dentro dando risada? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Haveria alguma coisa impossível para Deus fazer? Então tudo que nós acharmos, tudo que nós pensarmos, será que é impossível dessa situação ser resolvida? Será que é impossível deste milagre acontecer, ou essa bênção Deus derramar sobre a minha vida, ou essa promessa de Deus se cumprir na minha vida, no meu casamento, no ministério, na minha família? Não é impossível, irmãos, é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Então não pense que Deus vai agir diferente comigo e com você, não. Ele vai agir da mesma forma. Assim como ele deixou Israel chegar naquele lugar que parecia que era a morte deles, né? Assim como ele deixou Abraão e Sara se esvair a ponto de entregar sua empregada, né, para ter um filho, assim, muitas das vezes, Deus permite acontecer na nossa vida. Jó, a mesma coisa. Jó, ele chegava a duvidar que Deus amava ele. Ele chegava a duvidar. Ele chegava a questionar: Deus, o que eu fiz para acontecer essas coisas na minha vida, né? Que pecado eu cometi? Deus não respondeu. Pode ler lá em Jó capítulo 38, 39, quando Deus aparece a Jó. Deus não responde por quê. Deus só vai dizer uma coisa para Jó: eu sou o Criador, você tem que me adorar, eu sou o Senhor. E você tem que orar pelos seus amigos. Então quando ele ora pelos seus amigos ali, passa por aquele período, né, por aquele deserto terrível, a Bíblia diz que Deus vira e muda o cativeiro dele. Então essa é a fé, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu não sei qual promessa Deus fez em sua vida, em sua família, quais promessas Deus colocou em seu coração, mas uma coisa eu sei: você deve ter fé e perseverar e insistir e não desanimar, porque o Senhor vai agir na sua vida, pela fé. Ele vai agir na sua família. Tenha essa convicção, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que aparentemente tudo esteja ao contrário, né? Tenha fé, porque Deus é aquele que endireita caminhos tortos, é aquele que quebra barreiras, é aquele que abre o mar, é aquele que faz a estrela dar luz, é aquele que faz fogo descer do céu, é aquele que manda pão no deserto, manda carne no deserto, é aquele que da rocha faz sair água. Esse é o Deus que nós servimos. Até hoje existe essa rocha lá, sabia disso? Os arqueólogos que estudam a Bíblia e que ficam cavando para achar as coisas antigas, eles acharam essa rocha lá. Diz que é uma baita de uma rocha, ela está fendida no meio, e foi daquela rocha que saiu água para o povo beber no deserto. E não foi para uma pessoa, não foi para uma família, foi para 2 milhões de pessoas. Imagina só quanta água teve que sair aquela rocha lá no meio do deserto. Então Deus é fiel, irmãos. Deus cuida de nós. Se nós achamos que é difícil cuidar de uma família, né, de 2 filhos, imagina Moisés, que tinha 2 milhões nas costas dele. 2 milhões. 2 milhões, crianças, mulheres e adultos. 2 milhões que dependiam de água, dependiam de pão e de comida. Eles morreram de fome no deserto? Não morreram, nenhum deles morreram. Eles morreram por desobediência, né? Por velhice, por doenças, mas não por fome. Deus cuidou deles. Deus não deixou eles faltar pão. Deus não deixou eles faltar água. E por que você acha, por que eu acho, por que nós achamos que alguma coisa
Deus vai permitir nossa vida para nossa vergonha e para nossa derrota. Deus cuida de nós no deserto. E é no deserto, irmãos, que você vê mais a manifestação de Deus, né? Mais a manifestação do milagre. Lá no deserto, Israel viu a mão forte de Deus cuidando deles, sendo Deus provedor, sendo Jeová Jireh, o Deus da providência, o Deus que sustentava eles, o Deus que sarava eles. A Bíblia diz que até a roupa deles Deus cuidou. Leia lá depois. Diz que os sapatos não se envelheceram, as roupas não rasgaram. Mais de 40 anos, hein? Eu queria ter uma roupa dessa, meu irmão. Uma camisa que dura 40 anos, chinelo, ou um sapato que dura 40 anos, né? No máximo hoje é 2 anos e se for de boa qualidade o sapato, né? A roupa dura um pouquinho mais também, mas mesmo assim passa uns 2, 3 anos já perde aquela cor de tanto lavar. Mas a roupa deles, o sapato deles duraram mais de 40 anos, irmãos. Mais de 40 anos. E o que eu acho lindo em Josué e Caleb é que eles foram os únicos que entraram na terra prometida. E quando eles começam a conquistar aquela terra, Caleb vai dizer assim: olha, Josué, lembra daquele dia que o povo murmurou e nós confiamos no Senhor? As minhas forças estão do mesmo jeito do que 40 anos atrás. Ou seja, até a força, o vigor, a saúde de Josué e Caleb, Deus tinha conservado para que eles guerreassem e tomassem posse da terra prometida. Você já percebeu que interessante? Deus prometeu a terra para eles, mas eles tinham que lutar por ela, tinham que tomar posse por ela. Então Deus nos deu as bênçãos, as vitórias, mas você tem que lutar. Tem que lutar. Se tiver gigantes querendo destruir você, sua família, se tiver gigantes querendo destruir sua fé, se tiver jericós espirituais querendo te derrotar, querendo apagar sua fé, você deve lutar, você deve pelejar para que essas nações inimigas, esses espíritos adversários, inimigos, caiam por terra da sua vida, caiam por terra da sua família. Então nós temos que lutarmos. A Bíblia diz que Davi foi para uma guerra e quando ele voltou, sua família tinha sido roubada pelo inimigo. Alguém aqui já leu essa passagem? Ele foi para a guerra, quando ele voltou, o inimigo tinha sequestrado toda a família dele. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que o povo queria apedrejá-lo, os seus servos ali, os seus soldados. Mas a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Aleluia. E foi ir lá e derrotou os inimigos e trouxe sua família de volta. Então é isso que nós temos que fazer, essa fé que nós devemos ter, né? Golias estava na frente dele, todo mundo com medo, mas ele tinha certeza, dizendo: olha, Deus vai me dar na mão a cabeça desse gigante. Deus vai me dar na mão. Ele tinha certeza, não tinha dúvida nenhuma. Será que nós, diante do gigante como aquele, no lugar de Davi, será que nós iríamos ter essa certeza que Deus iria dar mira para a nossa mão? Dar mira, dar força e velocidade para a nossa pedra, para nós derrotarmos um gigante de quase 3 metros de altura? Mas Davi teve essa certeza, teve essa fé. O Espírito Santo estava se movendo nele, né? Ele tinha sido ungido pelo Espírito Santo. Quando Samuel derrama óleo sobre ele, o Espírito se aposta dele, diz a Bíblia. Então o que nós precisamos, irmãos, é do poder do Espírito Santo de Deus, né? É do derramamento do Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos esse poder, essa potência, essa dinamite em nossos lábios, em nossa mão, que é a fé. A fé que destrói muralhas, a fé que abre mares, a fé que faz fogo descer do céu. Essa fé que é a certeza de coisas que eu não espero e a convicção de fatos que não vejo. Versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, se nós quisermos ter um bom testemunho diante do nosso Deus e Salvador, precisamos ter fé. Precisamos acreditar nele, acreditar nas palavras dele, crer, confiar nas palavras dele, pois elas são verdadeiras, são a verdade. E bem-aventurados são aqueles que não viram a Jesus, mas creem nele.
creem nele, acreditam nele, porque ele é maravilhoso. E pela fé ele faz coisas maravilhosas. Estava vendo esses dias na internet, lá nos países muçulmanos, Jesus está salvando pessoas lá, sabe como, irmão Luiz? Ele está aparecendo em sonho para as pessoas. Olha que mistério. E eu li um relato de uma mulher ali, não sei se é da Arábia ou do Iraque, que ela foi dormir e teve um sonho. Nesse sonho ela estava num grande deserto. E nesse deserto ela viu uma cruz ao longe. E ela ficou curiosa nesse sonho que ela teve. E ela foi para o encontro dessa cruz. E chegando perto dessa cruz ela viu um homem de veste branca, simples, de cabelos compridos, que se identificou a ela como Jesus. E ela até então não conhecia realmente Jesus, porque tem lugares ali que nem conhecer o nome Jesus eles conhecem. E ela foi pesquisar o Alcorão. O Alcorão é o livro do islamismo. O islamismo é a religião maior desse mundo aqui. Ele bate de igual para igual ao cristianismo, mais ou menos, em número de gente. É muita gente. A gente não tem noção, porque aqui no Brasil não tem quase essa religião, né? Mas do outro lado do mundo é lotado. E no Alcorão, que foi um livro escrito por Maomé, onde ele diz que foi Gabriel, o anjo Gabriel que ele deu, mas nós sabemos que não foi, né? Porque tudo que passar da escritura, que for outro evangelho, seja anátema, mesmo se falar que é um anjo do céu. E neste livro, Alcorão, é falado de Buda, é falado de Jesus, de tantos homens importantes que passaram pela história, né? Religiosos. E nesse livro é falado que Jesus não é o Salvador. Ele foi simplesmente um profeta, né? E Maomé é maior do que ele. Então, ela viu ali que esse Jesus que apareceu para ela no sonho estava até no Alcorão. Ela ficou curiosa e foi perguntar e foi procurar alguém que era cristão ali. É difícil achar, mas achou. Então essa pessoa explicou para ela quem é Jesus. Ela aceitou a Jesus, se batizou e serve a Jesus. Essa mesma coisa que aconteceu com ela, está acontecendo com muita gente lá, irmãos. Então, é alegria, irmãos, é ver que quando o diabo está trabalhando, o Filho do Homem também está trabalhando e está se revelando, porque Ele é soberano. Ah, mas eu não acredito em sonho, eu não acredito em revelação, muita gente não acredita, mas eu acredito que o Deus eterno, Ele faz o que Ele quer. Se Ele achar que deve aparecer no terreiro de Macumba hoje, aqui em São Manuel para o Macumbeiro, Ele faz. Ele é Deus, não é? Ele não está dentro da caixinha da nossa crença, né? Nós temos uma caixinha e vamos colocar Deus ali dentro da nossa caixinha e Deus só vai trabalhar do jeito que a gente quer. Não, Ele trabalha como Ele quer, né? Operando Ele, quem impedirá? Agindo Ele, quem impedirá? Então, o Senhor está voltando. Ele tem pressa na salvação. Ele está se revelando a muitas pessoas, como se revelou a Paulo também, né? No caminho para Damasco. Todo mundo tinha medo de chegar perto de Paulo. Jesus foi lá e revelou-se a ele. E apareceu para ele. Então quando Deus quer salvar, quando Deus quer agir, não há quem impeça o seu operar, o seu trabalhar. E muitos irmãos nossos, lá daquele outro lado do mundo, têm morrido por causa da fé. Sabe o que eles fazem ali? Eles vendem órgãos dos cristãos, eles matam cristãos, eles perseguem, eles crucificam. Se você, por exemplo, é muçulmano e se converte, seu marido, por exemplo, te expulsa de casa, você morre, você é um marido também, ele é deserdado, se ele tem um bom trabalho, ele perde aquele trabalho. Então isso é ser cristão, lá naquele país, né? Então, ser cristão aqui no Brasil, nós podemos dizer que muitas das vezes é status, né, para muita gente, né? É moda. Mas ser cristão lá daquele lado do mundo é só para quem é chamado e escolhido por Deus. Porque o risco da própria cabeça rolar, né? Então aí nós vemos, irmãos, a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. E temos essa fé. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Abraão, Davi, Noé e tantos heróis da fé, que seria impossível aqui nós mencionarmos o nome de todos eles. Mas pela fé, uns tiveram livramento, outros morreram pela fé também. Então Deus ele age de muitas formas. Talvez pela fé o irmão Luiz pode estar numa cova dos leões
E Deus pode fechar a boca dos leões como fez com Daniel. Mas talvez para mim não, eu posso ser lançado numa cova de leões e morrer ali comido pelos leões, pela minha fé. Pois isso aconteceu. Muitos morreram pela sua fé. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Mas quem que é o louco de dizer que eles não tinham fé ou que eles morreram daquela forma porque estavam em pecado? Eles morreram e alcançaram um bom testemunho pela fé. Então uns pela fé vão ser como João Batista, né, pastor? Vão comer gafanhoto e mel silvestre. Outros pela fé podem ser abençoados financeiramente, como foi Abraão, como foi Davi, como foi Nicodemos do Novo Testamento, José de Arimateia. Homens abençoados financeiramente e espiritualmente. Outros pela fé podem profetizar, como João Batista, mas não operar nenhum milagre. Outros pela fé podem fazer maravilhas, como Deus usou Paulo, né? Que os lenços e aventais curavam. Então, não existe uma regra para a fé. Porque cada um, nós estamos estudando aqui em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, cada um fique na vocação que foi chamado. Você foi chamado para pregar? Pregue. Foi chamado para ensinar? Ensine. Foi chamado para pastorear? Pastoreie. Foi chamado para socorrer as pessoas? Então faça com amor. Então nós devemos fazer aquilo que Deus colocou em nossa mão, né? Deus colocou um cajado na mão de Moisés e Deus colocou um cajado na mão de cada um aqui, né? Talvez uns é para uma obra, outros é para outra obra. Mas o importante é que nós façamos o que Deus nos deu para fazer. Deus deu talentos para todos. Deus deu 5 para um, 2 para um e 1 para o outro, conforme a capacidade de cada um, né? Mas ninguém ficou sem. Então, nós temos que trabalhar e ficar na nossa vocação para que Deus venha agir e operar na nossa vida. Só mais um versículo já, e nós vamos estar encerrando essa parte para entrar na ceia. Só o terceiro versículo agora. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então nós que temos crianças em casa, os irmãos que têm netos, filhos e filhas, é muito importante os irmãos ensinarem isso para as crianças, né? Que o mundo e todas as coisas que vemos foi criado pelo Criador. O Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas. Por quê? Porque eles vão lá na escola e não ensinam isso para eles. Ensinam tudo ao contrário. Ensinam que o homem veio do macaco. Ensinam que o mundo é tipo um desastre científico, né? Uma explosão que ocasionou ali uma separação das partículas, formando planetas, estrelas. E depois, de uma maneira que eles não sabem explicar, né? Só no planeta Terra tem vida, em Mercúrio não tem, em Saturno não tem, em Júpiter não tem, e nenhum dos 10 planetas aqui do sistema tem vida, só na Terra. Então, eles acham que por uma coincidência, né? A vida surgiu do nada, né? Começou de bactérias foram aumentando para pequenos insetos, para peixes, de repente os peixes começaram a voar, depois viraram animais répteis, cobras, viraram macacos, e de milhões e milhões de anos esses macacos foram se transformando até virar um ser humano. É isso que ensina para as crianças lá. Por isso que hoje nós vemos a geração como está, né? Os jovens de hoje, né? São os piores jovens que você já observou em toda a sua vida, não são? São os piores. Imagine a próxima geração então. Se você vê aqui na televisão, é ensinado só prostituição. Só prostituição. Nas escolas, já tem cartilhas que o governo quer ensinar prostituição. Psicólogos que vão lá em Brasília defendem que pedofilia não é pecado. Não é pecado nem crime, né, no caso. Se a criança consentir em ter relações com 12, com 11 anos, pode ter anormal. Tanto que seja menininho com menininho ou menininho com menininho. Eu estou falando assim, é forte, mas é o que está acontecendo, irmãos, no mundo que nós estamos vivendo. Então, se nós não ensinarmos, se nós jogarmos a nossa responsabilidade para o mundo, para a escola, ou até mesmo para a igreja ensina, mas a maior responsabilidade é nossa. É nossa.
de ensinar a palavra de Deus. Porque se nós não ensinarmos, lá fora vai ter que ensinar errado, né? Tem várias pessoas que ensinam errado. Agora, se nós fizermos a nossa parte e ensinarmos, mas o filho quiser ser pródigo, é o problema dele, né? Já foi ensinado o correto, né? É igual o pai estava ali, ele ensinou os dois irmãos, né? O caminho certo, mas de repente um achou que não estava bom como estava, então, você, pai, me dá minha herança que eu quero ir embora. Pode ir? Vou te segurar? Foi. A gente vê que ele não foi atrás. Foi. Ele esperou somente. Não que ele não gostava do filho, que ele não amava. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando ele estava vindo de longe, o pai já reconheceu, né? Amém. Já fez festa, já deu veste, já perdoou, já o abraçou, já colocou anel no dedo dele, já o beijou, com grande amor e alegria que o pai tem. Assim, os pais terrenos, quanto mais o pai espiritual, né? O pai celestial. Então, pela fé nós entendemos que o universo foi formado, né? Pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha que maravilha! Deus criou esse chão que você pisa aí, esse ar que você respira, mesmo não vendo, né, mas o sentindo. Deus criou o seu corpo humano. Então não sei por que muitos cientistas ficam ateus, né? Pelo tanto que eles estudam, pelo tanto que eles vasculham o universo, seria tolice não acreditar que existe um Criador, né? Amém. Ao ver a complexidade, a diversidade da vida, né? Da existência, tanto da biologia do corpo humano, como dos animais, como das espécies, das flores, das faunas, das árvores, dos matos, dos rios, dos oceanos, dos peixes, das aves do céu, espécies que não tem como enumerar como um número humano, de várias cores. Esses dias eu vi um documentário na televisão, num canal chamado Discovery, dos peixes aí. Cada peixe é a coisa mais linda, de várias cores, totalmente colorido. Aí vem esses loucos dizer que isso tudo veio do acaso, né? Veio do acaso. É a mesma coisa que eu dizer que a tua casa, que o meu carro, que esse celular foi evoluído, né? Se evoluiu até se formar isso, né? Não tem lógica esse argumento. Não tem como isso acontecer. Como que tudo vai existir, está em perfeita ordem, se alguém não colocou e se alguém não mantém? É igual o carro. Nosso carro foi uma evolução ou alguém criou? E mesmo criando, a gente tem que manter, tem que pôr gasolina, tem que fazer manutenção. Assim essa terra, Deus criou e ainda está sustentando ela pela palavra do seu poder. A terra, se você estudar, ela está flutuando na escuridão do universo. Na escuridão do universo. E como que ela flutua certinho? Gira certinho, dá a volta certinho no Sol, sem chegar mais perto ou mais longe, porque se chegar mais perto a gente morre queimado, se ir mais longe a gente morre congelado. A Lua, a mesma coisa, gira em torno da Terra, e se a Lua vir mais perto também, vai causar um desastre terrível na Terra. E se a Lua ficar mais longe, também vai causar um desastre terrível na Terra, porque ela que controla as marés, né, o magnetismo e muitas coisas ainda que os cientistas não descobriram, né? Ela ajuda no planeta Terra, porque Deus criou tudo em ordem, tudo maravilhoso, mas o ser humano é de coração duro, como o pastor disse hoje, o ser humano tem um coração terrível, duro, insensível, que odeia Deus, odeia as coisas de Deus, odeia o Senhor. E graças a Deus que nós estamos aqui, né? Amém, amém. Porque nós não somos melhores que ninguém lá fora, mas o Espírito Santo abriu nossos olhos. O Senhor abriu nossos olhos. E hoje nós contemplamos que Deus é tudo, que Deus é o Criador, que Ele é o Senhor da nossa existência. Então, não tem como cientista, um médico, né, um doutor em medicina, que dá aula em faculdade, ser ateu. Porque quanto mais ele estudar, mais ele vê ali as maravilhas que existem, não tem como ser ateu. É igual o corpo humano. A gente vê assim a nossa aparência aqui, né? Mas se você pegar um microscópio e começar a ver o seu sangue, você vai ver ali que existe um monte de coisa no seu sangue. Existem células, existem, dentro dessa cada célula, existem várias partículas, existem milhões de derivados dentro de uma célula.
E se você catar aquele DNA, os cientistas falam que o único DNA de um ser humano dá para dar não sei quantas mil voltas no planeta Terra, de informação que tem lá, irmãos. Olha só o que Deus criou. No teu DNA, sabe o que ele tem? Ele tem a cor dos teus olhos, a cor do teu cabelo, o jeito da tua personalidade, ele tem todas as informações da sua vida. Por isso que quando o pai e a mãe têm um filho, ele nasce mais ou menos a mistura dos dois, né? Por quê? Porque ele mistura o DNA dos dois. E Deus criou tudo isso. Agora, os dois não vêm dizer que essa é a obra do acaso, né? É a obra da evolução. Aconteceu do nada, né? Sem ninguém ter planejado, criado. Então é tolice, irmãos. Pela fé nós temos a certeza de que Deus é o nosso Criador, amém? Vamos ler a palavra de Deus da ceia agora. 1 Coríntios, capítulo 11,